E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui encerrando, né, nosso ano aí de 2020. Infelizmente, tivemos aí esse acontecimento que deixou a gente um pouco longe. E quase agora no finalzinho do ano foi que a gente voltou a se encontrar. Espero que todos estejam bem. E a gente encerra hoje com a nossa última aula de artes de 2020. A gente vai rever aí o que foi visto, o que a gente aprendeu no capítulo 8. Capítulo 8, página 128. Capítulo 8 todinho é o conteúdo da bimestral de vocês, tá? A arte para mudar o mundo, certo? Foi nos anos 60 e 70, né? Muita coisa aí mudou após a Segunda Guerra Mundial e a juventude se aliou aí à arte para poder reivindicar algumas situações aí que a sociedade colocava aí como impondo, né? Então os jovens se aliaram aí à arte e foram atrás aí dos direitos e foram fazer aí suas críticas através da música, através do cinema, através do teatro. E é o que nós vamos rever, tá? Na página 130, nós temos aqui a contracultura, tá? O movimento hippie. Eu trouxe aqui no slide todo o resumão do capítulo 8 para a gente acompanhar aqui, certo? A contracultura surgiu aí nos Estados Unidos, nos anos 60. Ela pode ser entendida aí como um movimento de contestação de caráter social e cultural. Nasceu e ganhou força principalmente entre os jovens desta década, seguindo pelas décadas posteriores até os dias atuais, tá? Então, até hoje, nós temos aí a contracultura. No livro de vocês, tem uma imagem de pessoas, tá? No movimento hippie e no Parque de São Francisco, nos Estados Unidos, ó. Isso era no auge dos anos 60. Na verdade, a gente chega já já no movimento hippie, mas a gente vai falar um pouquinho aqui do mundo da música, né? A gente vai citar aí Janis Joplin, símbolo deste movimento aí dos anos 60. As letras e as canções e o estilo fugia do convencional, criticando, né? Sempre tudo tinha uma crítica, tinha uma alfinetada, tinha uma ironia, né, por trás. Muitas vezes o padrão musical estabelecido pela cultura de massa. Os músicos, o Jim Morrison e o Jimi Hendrix também se encaixam nesse contexto cultural. No livro de vocês, lá na página 132, tem um pouquinho aqui, ó, do Hendrix, que a gente vai já já falar um pouquinho mais dele, tá?
Foi somente a partir dos anos 60 que a juventude aí se mostrou mais engajada e politizada. A Guerra do Vietnã, os movimentos negros motivaram os jovens a lutar pela transformação da sociedade. Esse quadro político e social propiciou aí o aparecimento da canção de protesto, né? Mas, ao mesmo tempo, houve a ascensão do rock britânico através de bandas como os Beatles e os Rolling Stones. No livro de vocês, na página 136, tem falando aqui dos Beatles, ó. O maior sucesso aí, o maior nome do fenômeno do pop rock. A gente até viu em sala de aula, né? A gente ouviu a musiquinha aí, a In The Life. A gente também comentou o álbum que eles pararam de fazer apresentações para poder focar aí na produção, né? Na gravação. No Brasil, os anos 60, e na página 138, tá? Aqui nós temos Caetano Veloso um pouco mais velho. Na foto aqui do slide ele está um pouco mais jovem, tá? Foi marcado por uma profunda agitação política, diversas correntes culturais, havia a cultura engajada dos centros populares de cultura, que continha aí uma intensa militância política, na qual aí uma parte do movimento da Bossa Nova evoluiu para as canções de protesto, com o objetivo de conscientizar as classes populares. Por outro lado, havia cultura de consumo, representada pela Jovem Guarda, baseada na cultura do rock, cujos maiores representantes eram Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. No meio do caminho, entre essas duas correntes, surgiu o tropicalismo, movimento liderado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, e era inspirado aí no antropofagismo aí das vanguardas modernistas brasileiras dos anos 20. Por não se encaixar nem nos padrões estéticos da cultura engajada, né, nem no padrão de consumo industrial, o tropicalismo teve curta duração. Conhecido também como Tropicália, a gente até falou disso na aula passada, tá? Nós também tivemos aí o movimento hippie, né? Que se convencionou chamar aí movimento de contracultura dos anos 60. Eles adotavam um modo de vida comunitário ou estilo de vida nômade, negavam o nacionalismo e guerra do Vietnã, abraçavam os aspectos de religiões como o budismo, o hinduísmo e outras religiões de culturas nativas norte-americanas, estavam em desacordo aí com os valores tradicionais da classe média americana e eles enxergavam o paternalismo governamental, as corporações industriais e os valores sociais tradicionais com parte de um establishment único e que não tinha legitimidade. O termo derivou aí da palavra do inglês hipster. Então, hip vem de hipster, certo? Designava aí as pessoas nos Estados Unidos que se envolviam com a cultura negra. O termo hippie foi utilizado pela primeira vez no jornal de São Francisco, um artigo do jornalista Michael Smith. Nós temos aí o Festival Woodstock. Festival da Liberdade, 1969. Está na página 132, ó. Período histórico mais conturbado do mundo, em consequência das guerras mundiais, e de repente aí a população percebeu-se em paz, mas sentindo como se não tivesse novos objetivos e novos rumos aí para seguir. O movimento hippie nasceu nas ruas de São Francisco, na Califórnia, mais precisamente aí na esquina das ruas
Ait e Ashbury, mas a maior celebração desse movimento da contracultura ocorreu numa fazenda a alguns quilômetros de Nova York, perto da cidade de Woodstock, né? Na verdade, o festival de música aconteceu numa cidadezinha vizinha, Bethel, mas o Woodstock levou à fama. E nos dias 15, 16 e 17 de agosto de 1969, 450 mil pessoas se reuniram para uma celebração de paz, amor e música. O Woodstock Festival. Todas as estradas de acesso à fazenda da Woodstock ficaram congestionadas. O maior engarrafamento registrado na história de Nova York. Temos Janis Joplin no livro de vocês. Tem na página aí 133, que tem outra foto dela. Nasceu em 19 de janeiro de 1943. Até hoje ela é reconhecida como uma das vozes mais marcantes aí do blues, influência do rock. Já passou pelo nosso planeta, né? Nasceu na cidade de Port Arthur, no Texas. Nos tempos aí de universidade, ela iniciou uma postura rebelde, cantando blues e folk. Em 1963, foi morar em São Francisco, onde trabalhou como cantora. E nessa época, ela já era usuária de drogas e bebidas, o que logo comprometeu aí a sua vida. Nós temos um pouquinho aí também do Jimi Hendrix. Nasceu em 27 de novembro de 42. Foi um guitarrista estadunidense, cantor, compositor, produtor, que é amplamente considerado um dos mais importantes guitarristas da história do rock. Um momento marcante da carreira foi sua apresentação no Woodstock, quando ele fez a interpretação mais enlouquecida que se conhece do hino americano, tirando ruídos industriais de sua guitarra e imitando metralhadoras em protesto da guerra do Vietnã. As mudanças de formação, a inconstância foram fatores importantes no controverso e trágico final de carreira, que morreu em 1970. Tivemos também aí a Tropicália, né? Movimento cultural, aconteceu aí em 1967. Esse nome foi extraído aí por Caetano, de uma instalação do artista Elliot Sica, participante ativo da consolidação do movimento, que incorporava elementos da cultura dos hippies americanos, foi inspirada na tese antropofágica da Semana da Arte Moderna. Inconformados com o que acontecia, né, na música brasileira naquela época, Caetano, Gilberto Gil se uniram com Tosé, Maria Bethânia, Gal Costa, Nara Leão, Os Mutantes e outros artistas e resolveram começar um movimento musical que fosse aí avesso da Bossa Nova. O que eles queriam era criar um som que fugisse aí da mesmice, queria inovação, né? Algo que mesclasse aí a música pop da época com música nacional e estrangeira. E aí misturou também baião, samba. Os Mutantes, que vocês também têm aí na página 140. É uma banda brasileira do rock psicodélico, formado no ano de 1966, por Arnaldo Batista, Rita Lee, Sérgio Dias. Também participaram desse grupo Liminha, Gil Leme. A banda é considerada um dos principais grupos de rock brasileiro. Iniciou as atividades em 1966, né, como um trio. Se apresentaram num programa de TV na Record, até terminar em 78, com apenas Sérgio Dias como integrante original. Ao longo desses 12 anos, foram gravados 9 álbuns, sendo que 2 deles, O, A e o Z, né, e Technicolor,
foram lançados apenas na década dos anos 90. Foi nessa década que foi reconhecido no cenário rock nacional e internacional a importância aí dos Mutantes como um dos grupos mais criativos, dinâmicos e radicais aí, e talentosos da era psicodélica e da história da música brasileira mundial. Então é isso, meus amores. Beijo para vocês. Estudem. Vocês podem voltar nas aulas anteriores também, tá tudo na plataforma. Assistam as aulas anteriores. Boa prova, façam com calma, tá? E até mais. Deus abençoe vocês. Beijo.